A paz do Senhor, irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Mais uma aula bíblica, lição número 13, tendo por título Propósito de Missões. Quarto trimestre de 2023. Penúltima lição do trimestre. Lição número 13. O propósito de missões. A leitura em classe se encontra no livro do Apocalipse, capítulo número 5, versículos número 9 ao 14. Que assim nos diz a palavra de Deus. E cantavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue nos compraste para Deus de toda tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos. E era o número deles milhões de milhões, e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. E ouvi a toda a criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e que estão no mar, e a todas as coisas que nele há, dizer: ao que está assentado sobre o trono, e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças, e honras, e glória, e poder, para todo o sempre. E os 4 animais diziam: Amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Amém. Palavra de Deus, fazendo base ao tema, o propósito de missões. Conforme a visão do Apocalipse, foi vista por João, o apóstolo, o último dos apóstolos, escritor do Apocalipse, milhões e milhões e milhares de milhares, a multidão de pessoas que estavam aclamando ao Senhor Jesus, porque foi Ele quem comprou de todos os povos, tribos, línguas e nações para Deus almas preciosas através do seu santo e maravilhoso sacrifício na cruz do Calvário. Então temos esse tema, o propósito de missões a discorrermos aqui conforme a lição, que é um propósito realmente único, o propósito de missões, de fazer missões. Algumas introduções, vou ler aqui, achei bastante interessante. Na sequência, farei essas leituras após o texto áureo e verdade prática, como de costume eu comento. No texto áureo está escrito em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 9, versículo número 16, que diz: porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o evangelho. Paulo, tendo a consciência da importância do evangelho e principalmente da sua missão, a qual ele estava incumbido
Paulo diz que se ele anuncia o evangelho, ele não está fazendo nada demais para ele querer se orgulhar, ser um soberbo, etc., se vangloriar. Não há de que ele se gloriar. Não há de que contar vantagem nisso, que é realmente uma glória pregar o evangelho, que é realmente uma coisa maravilhosa pregar o evangelho da palavra do Senhor nosso Deus. Porém, Paulo está levando em conta que ele pregando o evangelho, ele não está fazendo nada além do que a sua obrigação. Então, se alguém prega o evangelho, ele não tem de que se gloriar. Ao contrário, ele tem que ter um cuidado para que cada vez mais ele possa realmente fazer a avaliação se ele está pregando o evangelho, porque ai dele se ele não pregar o evangelho. Porque lhe é colocado, lhe é imposto essa obrigação de pregar o evangelho. Porque quando essa obrigação não é feita, então ela é cobrada pelo próprio Deus. Porque Deus ele deu essa autoridade, autonomia. Deus deu essa ordem para que aqueles que seguem a Cristo pudessem pregar esse evangelho a toda criatura. Então, Paulo deixa bem claro que não é para se gloriar porque prega o evangelho. Porque isto realmente já faz parte da obrigação de todo o cristão. Algumas pessoas, pelo fato de pregarem em eventos, em igrejas, pregarem de manhã, de tarde, de noite, dia a dia, muitas vezes se gloriam, não sabendo eles que isto realmente já faz parte do nosso dia a dia. Se você está pregando diariamente, alto lá, preste atenção no que você está pregando para que verdadeiramente você não seja cobrado. Porque o nosso Deus, o Senhor Jesus, ele mandou pregar. Agora, porém, ele fez um alerta. Pregue o evangelho. Porque uma vez que o evangelho é pregado e vidas são realmente inundadas com este evangelho, essas vidas podem receberem grandes benefícios para si. Mas uma vez que não ouvem o evangelho, estas vidas estão ouvindo, ao invés do evangelho, outras coisas, então isto os levam à ruína daqueles ouvintes que não ouviram o evangelho, sendo que era para ouvir o evangelho, mas agora na oportunidade de pregar o evangelho está ouvindo outras coisas e não o evangelho. Então, essas vidas levam prejuízos. E aqueles que pregam nessa dimensão contrária ao evangelho serão cobrados. Por isso que Paulo disse aqui em 1 Coríntios 9:16, se eu anuncio, não tenho de que me gloriar. Aí ele diz, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Se eu anunciar errado, ai de mim. Se eu anunciar errado. Ai de você se anunciar o evangelho errado. Devemos pregar o evangelho verdadeiramente evangelho. O que os profetas pregaram, o que Deus pregou,
no princípio da humanidade, o próprio Deus pregou. O que Jesus pregou, o que os discípulos e apóstolos pregaram, nós, na atualidade, também devemos pregarmos. Porque o Evangelho continua sendo o mesmo. E o que é o Evangelho? Romanos, capítulo número 1, versículo 16, diz que o apóstolo Paulo declarou que disse ele, e acredito verdadeiramente, que o Evangelho, ele é o poder de Deus para todo aquele que crê. Por isso que é importante, Paulo, sabendo dessa importância, ele disse, ai de mim se eu não anunciar, se eu não pregar o Evangelho. Na verdade prática nos diz, pregar o Evangelho a toda criatura não é uma opção, mas uma imposição divina. Pregar o Evangelho não é uma opção, é uma imposição. Ou seja, Deus não deu a escolha para o ser humano dizer, não quero pregar. Não quero falar o Evangelho. Deus não deu essa escolha, ao contrário, ele impôs. Ele ordenou. Ele deu a ordem e ela deve ser obedecida fielmente. Tópico número 1, na verdade, a introdução, nos diz assim o comentarista. A Igreja de Cristo tem um nobre propósito a desempenhar neste mundo. Qual é ele? Proclamar a mensagem de salvação até que Jesus Cristo volte. Essa é uma sublime missão da igreja. Então a igreja ela tem um nobre propósito a desempenhar, e é pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho. Essa sublime missão da igreja é um papel a ser desenvolvido, é uma tarefa a ser desenvolvida até que Cristo volte. Enquanto Cristo não voltar, ela tem que desempenhar esse papel. Então vejamos que a vontade de Deus é que mantenhamos firmes a missão de proclamar a Cristo, principalmente em lugares que ele não foi anunciado. Então Deus deu essa missão, essa nobre tarefa para a igreja, e Deus tem essa vontade, esse desejo de que verdadeiramente Cristo seja anunciado, principalmente nos lugares aonde ele não foi anunciado. Principalmente nos lugares aonde ele não foi crido. Porque verdadeiramente Cristo ele precisa ser proclamado em todos os lugares, para todos os povos, tribos, línguas e nações. Paulo aos Romanos, capítulo número 15, versículo número 20, Paulo diz assim, e desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Paulo está deixando claro para os romanos que ele procurou anunciar a Cristo e pregar o Evangelho aonde não tinha pessoas pregando o Evangelho, para justamente ele não trabalhar
aonde já tem pessoas trabalhando. Para ele agora não tirar proveito de onde alguém realmente está desbravando aquele lugar, aquela região. Então é preciso verdadeiramente ir. Quer fundar uma igreja, quer abrir uma igreja, vá para onde não tem igreja. As igrejas se batendo uma na outra. Existem lugares que existe igreja de um lado e de outro, uma de frente com a outra. Então Paulo diz, me esforcei de maneira que me esforcei a anunciar o evangelho não onde Cristo houvera sido nomeado, conhecido, crido, para não edificar sobre fundamento alheio. Então é preciso verdadeiramente anunciar, proclamar, principalmente em lugares que ele não foi anunciado. Existem lugares na nossa circunvizinhança próximos de nós que precisa realmente que seja desenvolvido a missão de proclamar o evangelho neste lugar para que realmente Cristo seja conhecido. Porém, há um descaso, uma negligência por parte da igreja que verdadeiramente não vê lucro, não vê almas, não vê dinheiro. Por isso que não vai para esses lugares. Mas a igreja de Cristo, ela não vê dinheiro, ela vê almas, ela vê vidas sedentas, famintas e carentes de Deus e do nosso Salvador Jesus. Então é preciso verdadeiramente proclamar esse evangelho a toda criatura. Então, tópico número 1, nós teremos apenas 2 tópicos. É de costume termos 3 e até 4, principalmente 3. Mas nessa lição teremos apenas 2 tópicos. Então será mais rápida essa aula. Então no tópico número 1 nós temos o alvo da obra missionária. Qual é o alvo da obra missionária? Qual é o alvo de fazer missões? É anunciar Cristo em lugares onde Cristo não é conhecido, onde Cristo não é nomeado. É de anunciar Cristo para todos os que realmente precisam de um Salvador. Em João 3,16, a Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 3,16 e 17 do Evangelho de João. Então, no tópico número 1, nós temos aí o alvo da obra missionária. O alvo da obra missionária é o pecador. Alcançar o pecador. Atingir o pecador. Subtópico número 1, nós temos o fundamento da realidade salvífica. O fundamento da realidade salvífica. Que fundamento é este da realidade salvífica, da realidade da salvação? Que fundamento é esse? Cristo é este fundamento. Cristo
é este alicerce. Cristo é este verdadeiramente fundamento a qual a salvação está inserida. Cristo é o fundamento da realidade da salvação. Não existe salvação sem Cristo. Sem Deus. Não existe salvação. Em Hebreus capítulo número 5, versículo número 9, no contexto de que Cristo morreu, ressuscitou e subiu para os céus, sendo ele nosso sumo sacerdote diante de Deus, 5 e 9 de Hebreus, nos diz que ele, pelo fato de ter sido uma obra, oferta, sacrifício perfeito diante de Deus, ele tornou-se a causa da nossa salvação. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo número 12, Pedro, ele diz que Cristo, Jesus, ele é o único nome dado entre os homens pelo qual nós devemos ser salvos. Não há salvação fora de Cristo, fora de Deus. Não há. Deus, ele é o único Salvador. Isaías 45, 22. Olhai para mim, vós todos os povos da terra, e sereis salvos. Cristo, ele é o único Salvador. Atos, repito novamente, 4 e 12. Pedro, ele declarou dizendo que não há nenhum outro nome dado entre os homens, debaixo da terra, não foi dado nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual nós devamos ser salvos, a não ser Jesus de Nazaré. Nosso Cristo, nosso amado Salvador Jesus. 2 Pedro, 2 Timóteo, capítulo número 2, versículo número 4, a Bíblia diz que há um só Deus e há um só mediador, versículo 5, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. J. Neto, ele tem a autoria de um hino, na verdade, ele canta um hino, não sei se é de autoria dele. O nome do hino é Qual o Nome? E ao decorrer do hino, o nome é Jesus. Cita outros nomes, mas como Salvador é Jesus. Não é Abel, não é Abraão, não é Adão, não é Moisés. O nome é Jesus. Não é Maria, o nome é Jesus. Qual é o fundamento da realidade salvífica, da realidade da salvação? O fundamento é Cristo. O fundamento é Jesus. Na visão do Apocalipse, o apóstolo João, no capítulo 5, versículo número 9, ele diz: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. Aonde diante dos milhões e milhões e milhares de milhares que ele estava vendo na visão, representava que eram pessoas da qual realmente tinha aceitado a Cristo, e justamente Cristo tinha comprado para Deus essas pessoas através de seu sacrifício. Então, nesse sentido, anunciar essa realidade salvífica para todo ser humano é o alvo sublime de nossa missão. Então, a nossa missão é anunciar a Cristo. A nossa missão é anunciar realmente o nosso alvo sublime. É anunciar a Cristo. É essa a nossa nobre missão. Então, o alvo da obra missionária é o pecador. É o destituído que carece, que precisa de Deus. Romanos 3, 23.
O alvo da obra missionária é o homem distante de Deus, separado pelo pecado, mergulhado nos vícios. Então, o alvo da obra missionária é resgatar essa pessoa que está na maldição e na condenação, para que seja absorvida. E só quem absorve é Jesus. Eis aí o subtópico, o fundamento da realidade salvífica, porque Jesus, ele é realmente essa salvação a qual todo ser humano, uma vez que se fundamenta nele, é livre de toda e qualquer condenação. É salvo através de Jesus. Subtópico número 2, um propósito global. Estamos falando do propósito de missões, e o propósito de missões é alcançar o pecador, conforme já vimos no subtópico. E esse pecador, ele está espalhado pelos 4 cantos da terra. Por isso, o subtópico número 2 é um propósito global. O propósito da missão é um propósito global, é um propósito que realmente deve-se pregar o evangelho a todos os povos para resultar em uma conversão de milhões de pessoas de todas as etnias, culturas e costumes e hábitos. É o propósito glorioso de Deus para a sua igreja. É esse o propósito global. Pregar o evangelho é um propósito global. Para poder pregar esse evangelho a todos os povos e resultar na conversão, na aceitação dessas pessoas, aceitando a Cristo, aceitando o Salvador da sua vida, aceitando realmente o fundamento para eles estarem agora seguros contra as investidas e ataques do inimigo de nossas almas, o diabo. Então, é um propósito global. A obra missionária, pregar o evangelho, é um propósito global. Global porque deve-se pregar a todas as pessoas, a todos os povos. O país é fechado ao evangelho. O propósito de missões é justamente alcançar esse país que é fechado para que ele seja aberto ao evangelho, inundado com o evangelho, e resulte em milhões e milhões, milhares de milhares de conversões. Pessoas seguindo e adorando unicamente, exclusivamente a Jesus. Não importa se é país da janela 1040. Não importa se é no ranking de perseguição mundial em primeiro lugar, segundo, terceiro, etc. Não importa. A missão da igreja, essa sublime missão, essa nobre tarefa, ela tem que ser desempenhada, desenvolvida. Então, o propósito de missões é um propósito global, mundial. Subtópico número 2 é um propósito mundial. Conclusão do tópico. O alvo da obra missionária. Concluindo, o alvo da obra missionária é apresentar o plano de salvação dado por Deus à igreja a todo o pecador. A igreja tem o propósito de pregar o evangelho, mostrar o plano de salvação a todo pecador.
Então, o propósito de missões, o intuito de missões, o objetivo das missões, o alvo das missões é alcançar o pecador, apresentar ao pecador o plano de salvação de Deus para a sua vida. O propósito de missões não tem segundas intenções. O propósito de missões é alcançar o pecador, trazendo ele para o reino de Deus, tirando ele das trevas, do reino das trevas, do império das trevas, e colocando ele em Cristo. Esse é o propósito de missões. Não tem segundas intenções. O alvo é alcançar o pecador. A intenção é alcançar o pecador. O objetivo é alcançar o pecador. Não é para dar ibope a líder. Não é para dar ibope a A, B ou C. É para realmente alcançar o pecador. Com a graça de Deus, a salvação de Deus que está em Jesus, o nosso amado Salvador. Tópico número 2 e último. Pregar o Evangelho. A responsabilidade de todo o cristão. Pregar o Evangelho. A responsabilidade de todo o cristão. Então, todo cristão tem a responsabilidade de pregar o Evangelho. Todo cristão tem o dever de pregar o Evangelho. Já disse um teólogo e pregador da palavra de Deus, que cuidado para você não pregar a Cristo enquanto você mesmo está sem Ele. É uma responsabilidade de todo o cristão. Pregar o Evangelho é. Porém, esse cristão tem que ser um cristão. E o que é ser um cristão? Anderson Tozer, ele disse que um cristão é um homem do céu vivendo temporariamente na terra. Ou seja, é uma pessoa que realmente está vivendo na terra, mas focada no céu. Fazendo a vontade de Deus na terra, como que fosse no céu. Então, o cristão é aquele que realmente segue a Cristo, se parece com Cristo e está em Cristo. A igreja primitiva, a igreja do primeiro século, ela foi chamada de cristã. Os seguidores de Cristo foram chamados de cristãos pela primeira vez em Antioquia da Síria, porque eles se pareciam com Cristo, porque eles tinham as características de Cristo, porque eles realmente estavam ali parecidos com Cristo. E o que é ser parecido com Cristo? É amar como Cristo amou, é perdoar como Cristo perdoou, é falar como Cristo falou, é andar como Cristo andou, é servir como Cristo serviu, é ser diferente do mundo. Não é ser igual ao mundo. Um cristão que é igual ao mundo e diz que ele é cristão, ele está completamente lesado, enganado. E precisa se converter. Porque até então ele não viu e nem sabe quem
quem é Cristo. Jesus ele deixou bem claro: como eu fiz, fazeis vós também. Evangelho de João, capítulo 13, versículo número 15, assim está escrito. Então vejamos, é dever de todo cristão pregar o Evangelho, porém, pregar o Evangelho sendo cristão. Não sendo uma vergonha, não sendo uma mentira, não sendo verdadeiramente um falso cristão, não sendo realmente um impostor, é sendo um cristão. Subtópico número 1. Qual é a nossa disposição de pregar o Evangelho? Qual é? É uma pergunta. Tem várias perguntas aqui, mas agora eu estou fazendo individual das perguntas mencionadas pelo comentarista Wagner Gabi. Qual é a sua disposição? Qual é a nossa disposição para pregar o Evangelho? Qual é a nossa disposição para pregar o Evangelho? Porque pregar o Evangelho tem que ter uma disposição. Disposição para quê? A disposição de ler, meditar, estudar, esboçar. Tem que ter a disposição de verdadeiramente se concentrar. Há muitos que têm a disposição, não pode ver uma oportunidade de querer pregar o Evangelho, porém, não tem a disposição para pregar o Evangelho. Por quê? Porque não senta, porque não se prepara, porque não tem uma antecipação, não tem uma consagração, não tem uma devoção anterior, preliminar. A nível eclesiástico de cultos, de púlpitos, chega o horário, 7 da noite, 6 e alguma coisa, para as 7 da noite, põe a Bíblia, pega a Bíblia, escolhe uma leitura e pronto. Isto não é disposição para pregar. Isso, na verdade, é uma negligência. Isso, na verdade, é uma falta de compromisso com as realidades espirituais, com a verdade da palavra de Deus, que serve também para a doutrina dos líderes que sobem aos púlpitos sem nenhum compromisso com a palavra de Deus. A disposição para pregar significa verdadeiramente voltar-se às Escrituras, abrir as Escrituras, sentar, gastar tempo com ela. Não é só abrir a boca e falar do que quer. É falar pela palavra. É pregar pela palavra. Exatamente. De maneira ímpar o Evangelho. Não com segundas intenções, mas com a intenção principal de pregar o Evangelho. Qual é a intenção principal de pregar o Evangelho? Alcançar o pecador. Para que esse pecador ouça o Evangelho e se converta a Cristo. Para que este Evangelho, sendo pregado e anunciado, alcance vidas. E essas vidas venham para Cristo. E sejam libertas das amarras satânicas, mediante o pecado, e sejam salvas na pessoa bendita do Senhor Jesus. Então, são muitas as indagações que o comentarista coloca. Como está a nossa disposição em levar o Evangelho a todo mundo? Que disposição está em levar o Evangelho
a todo mundo? Qual a sua disposição a levar o evangelho a todo mundo? Está disposto realmente? Está no sentido real da disposição de pregar? Com todos os elementos que se faz necessário? Com todos os requisitos que se faz necessário? Você sabia que a vinda do Senhor Jesus tem a ver com a execução dessa ordenança de pregar o evangelho? Tem a ver a volta de Jesus com essa ordenança? Tem. Tem a ver, sim, com essa disposição de pregar o evangelho. Você sabia que a vinda do Senhor Jesus tem a ver com a execução dessa ordenança de pregar o evangelho? Essa ordenança ela tem a ver realmente com a volta de Jesus. Jesus disse: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Mateus 24:14. Por exemplo, se você deseja que Cristo volte, pela palavra de Deus, então anuncie o evangelho. Transfira a mensagem do evangelho. Vamos fazer essas pessoas ouvir o evangelho para que realmente a vinda de Cristo possa proceder, acontecer. Então, quanto mais a igreja prega o evangelho, mais estamos na prática dizendo: pode vir Jesus, pode voltar Jesus. Já está realmente na hora do Senhor, pode vir. Mateus 24:14. À luz dessa grande urgência de pregar o evangelho, à luz dessa grande urgência evangélica de pregar o evangelho, que é uma urgência, o que temos feito em prol do reino de Deus? O que temos feito em prol do reino de Deus? À luz dessa urgência que é o pregar o evangelho, o que temos feito em prol do reino de Deus? Nada? Ou já acha que já fez o máximo? O evangelho não é pregado de qualquer forma, de qualquer jeito, por qualquer pessoa. Porque o evangelho, ele é realmente algo tremendo, poderoso, e que verdadeiramente é preciso fazer essa importância alcançar vidas. O que temos feito? O que a igreja tem feito? As igrejas estão se fechando cada vez mais. O louvor, a música, a cantaria, a cantarola cada vez mais aumentando. E a palavra cada vez mais diminuindo. Isso é uma realidade que acontece na sua igreja, na minha, onde eu congrego. E por quê? Porque não está dando importância à urgência do pregar o evangelho. Que o pregar o evangelho ele tem os dois lados. É como que fosse uma moeda. É o lado de pregar, ganhar, e também o lado de ensinar, cuidar daquela alma. E para cuidar não é cantando. É pela inspiração bíblica. Conforme Paulo fala a Timóteo, capítulo número 2 Timóteo, capítulo número 3, versículo número 16. É a palavra de Deus que é inspirada para, versículo 17, tornar o homem perfeitamente instruído para toda boa obra. Ou seja, para fazer a vontade de Deus.
temos formado obreiros suficiente para cumprir a grande comissão? A igreja tem trabalhado para formar obreiros para a grande comissão? Ou se faz da grande comissão somente escolhendo por escolher? A igreja tem formado, a igreja tem realmente filtrado, escolhido obreiros suficiente para proclamar a grande comissão, para pregar o evangelho? Ou a igreja coloca qualquer um? Ou a igreja coloca qualquer um, independente da qualidade? É preciso rever esses conceitos que estão contidos na palavra de Deus. Individualmente, sim. Mas eclesiasticamente, não. É preciso ter realmente vida. É preciso viver realmente uma vida ilibada, pura. É preciso realmente ter uma maturidade. É preciso ter realmente uma idoneidade. É preciso realmente, a nível eclesiástico, estar verdadeiramente aqueles que estão a proclamar o evangelho, realmente, ainda que sejam apontados, mas que sejam envergonhados, porque é uma acusação falsa. Mas quantos estão a pregar o evangelho enquanto as acusações são diversas? Sob o pretexto que ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito, sim. Sendo usado como desculpa. Então é preciso. Temos formado obreiros suficiente para cumprir a grande comissão? Não. Não. Não tem. E os jovens crentes? Eles enxergam a urgência desse trabalho? Não. Estamos prontos a dar a vida por essa grande obra? A grande comissão, o pregar o evangelho, ir às ruas, ir para a missão realmente, é mais do que falar. É transferir o evangelho. Porque muitos podem falar horas, mas a questão é o evangelho? A questão é realmente o evangelho? Aonde se deixa confortável o pecador? Jesus, ele nunca deixou o pecador confortável quando ele ministrava. Nunca. Nunca Jesus deixou o pecador confortável. Ao contrário, eram confrontados. Confrontados. Jesus batia de frente, mostrando a realidade salvífica, que era ele próprio. Estamos prontos a dar a vida por essa grande obra? Paulo, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 24, Paulo estava pronto a dar a sua vida. Para pregar o evangelho, ele estava pronto. Ele declara: mas em tudo, a minha vida, não tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus
para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Paulo diz, se eu vier a morrer pregando o Evangelho, eu cumpro essa carreira e esse ministério com alegria que recebi do Senhor. Contudo, eu não tenho por precioso a minha vida, se assim vier a acontecer, se eu perder a minha vida pregando o Evangelho. Então ele estava disposto a dar a sua vida, cumprindo a sua carreira e o seu ministério que tinha recebido do Senhor de pregar o Evangelho a toda criatura. Essas perguntas, o comentarista faz agora uma orientação reflexiva, dizendo que essas perguntas contribuem para atestarmos uma grande realidade, ou seja, se a igreja não atender ao apelo divino da grande comissão de pregar o Evangelho, se houver omissão por parte de seus líderes, ou seja, não verdadeiramente abraçarem a causa de pregar o Evangelho, se esses líderes não abraçarem a causa de pregar o Evangelho, se os crentes não se dispuserem a ir ao campo, e se o mundo não receber o Evangelho nessa dispensação da graça, haverá um duro juízo contra os negligentes. Ou seja, Deus irá cobrar. Deus irá cobrar da igreja, dos líderes, se não estivermos verdadeiramente pregando o Evangelho. Se não estivermos verdadeiramente transferindo o Evangelho. É como que Cristo aparecesse à igreja e agora fosse dizer, o que é que vocês estão pregando? Por que vocês não pregaram o Evangelho que eu mandei pregar, se vocês não estão verdadeiramente fazendo o que eu mandei fazer? Por que vocês me desobedeceram? Por que vocês não fizeram só o que eu mandei vocês fazerem? Os líderes estão construindo igrejas, construindo seus patrimônios, mas não estão fazendo o que realmente Cristo mandou fazer. Apesar de alegarem que estão fazendo o que Cristo mandou fazer. É certo que existem homens, que existem líderes que realmente estão desbravando, que estão realmente pregando o Evangelho, que estão realmente voltados à pregação do Evangelho, que não abrem mão da pregação do Evangelho. Existem. Mas no meio de muitos, a porcentagem de 100% é mínima. Mínima. Mas Cristo não tolera. 2 Coríntios 5:10. Todos iremos comparecer diante de Cristo, ante o tribunal, e prestaremos conta de tudo que tivermos feito por meio do corpo, seja bem ou seja mal. Se pregou o Evangelho ou se não pregou o Evangelho, prestará conta. Subtópico número 2. Pois me é imposta essa obrigação. É o que diz o versículo número 16, uma parte do versículo 16 do capítulo 9 de primeira carta aos Coríntios.
Paulo diz: se eu anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, que é o que está aqui no subtópico. Pois me é imposta essa obrigação. Que obrigação? De pregar o evangelho. De pregar o evangelho. Então o apóstolo Paulo via a responsabilidade de pregar o evangelho como uma obrigação imposta a ele. Ele via essa responsabilidade como que fosse, não olhando ele para os demais, mas sim para ele. E agora ele, vendo essa realidade, ele via essa responsabilidade de pregar o evangelho como uma cobrança de Deus, ordenança de Deus, imposta a ele. É como que o mundo dependesse da pregação do evangelho e essa responsabilidade estivesse sobre o apóstolo Paulo. É como? E Paulo sentia essa responsabilidade e ele fazia o quê? Pregava o evangelho. E o resultado? Milhares de milhares, várias igrejas fundadas através do apóstolo Paulo, pela pregação do evangelho. Então ele diz: ai de mim se não pregar o evangelho. A obrigação de pregar o evangelho. E ai daquele que não pregar o evangelho. Ai daquele que é convidado para pregar o evangelho e não prega o evangelho. Ai daquele que sobe para pregar, mas não prega. Ai daquele. Não está bom para ele ou para ela. Não está. Quando a Bíblia diz, ai daquele que não pregar o evangelho, a Bíblia está sendo bem taxativa. A Bíblia está sendo bem assertiva. A Bíblia está deixando bem claro. Você não pode pregar outra coisa a não ser o evangelho. Você não pode substituir o evangelho por nada. Por um testemunho, por uma música, por um teatro. Você não pode substituir o evangelho por nada. Quando Jesus disse, ide por todo mundo, Marcos 16:15, e pregai o evangelho a toda criatura, ele especificou, pregai o evangelho. Não é outras coisas. É o evangelho. Ai de mim. Ai de você. Que não prega o evangelho. Que é para pregar. Está para pregar. Está na oportunidade de pregar, mas não prega o evangelho. Ai de você. Não pense que Deus vai deixar barato. Quando você deixa de pregar o evangelho, já disse Spurgeon, você está cometendo um suicídio ou um homicídio espiritual. Você, quando deixa de pregar o evangelho, então prega o evangelho, não importa se não querem ouvir. Não é para pregar o que querem ouvir, é o que Deus mandou pregar. E o que Deus mandou pregar, geralmente o público não vai querer ouvir. Mas o que o público que não quer ouvir, mas se ouvir o evangelho, é exatamente, essencialmente o que Deus quer que eles ouçam. E é o que vai fazer toda a diferença na vida deles, na vida delas. Então, quando uma pessoa
ouvem o Evangelho, mudanças tremendas acontecem sobre as suas vidas. Mudanças físicas, mudanças psicológicas, mudanças espirituais, mudanças sociais. São várias as mudanças. E esse evangelho, contido deste tamanho poder, não pode ficar neutro sobre as vidas. E muitas vidas estão necessitando deste evangelho. Então, ai de mim se não pregar o evangelho. Tem dois sentidos, conforme o comentarista classifica: a obrigação e a punição. Pregar o evangelho é uma obrigação. E essa obrigação é um dever. E se esse dever não for cumprido, se essa obrigação não for obedecida, cumprida, então tem uma punição. Por isso que Paulo disse, ai de mim. O comentarista finaliza dizendo que pregar o evangelho não é uma opção para o cristão, mas uma imposição divina. O que ele já falou na verdade prática. Então vejamos que nós temos essa responsabilidade. Doa quem doer. Pregar o evangelho é uma responsabilidade de todo cristão, é uma responsabilidade da igreja. É um dever. E essa obra missionária, ela tem que ser executada com excelência para a glória de Deus, Cristo sendo anunciado, com resultado crido em todas as partes do mundo. Que Deus abençoe a você, sua casa, sua família, em o nome de Jesus. Que Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Amém.